Toda esmeralda carrega a beleza escondida. Assim são as vidas, legados e sonhos, pronto para serem lapidados. Eu sou Maiana Lira e este é o Lapidando Esmeraldas. Boa noite, minhas esmeraldas. Como é bom estar com vocês. Mais um capítulo dessa linda história, que são mulheres que vêm aqui, que trazem sua história de lapidação, de resiliência, histórias que elas mostram que é possível sim a gente sair do menos zero para milhões, que a gente consegue superar nossas dificuldades, que a gente consegue encontrar o verdadeiro propósito nas coisas quando a gente encontra a nossa identidade, a gente consegue visualizar o nosso propósito, a gente traz isso para dentro da nossa vida e leva isso para as outras pessoas e faz com que isso transforme vidas também. Eu estou aqui com uma mulher que tem essa história de lapidação, de resiliência, onde ela traz também uma parte exclusiva na parte de moda, mas gente, não é apenas modas por moda, mas assim, ela traz a essência dela no que de fato ela construiu. Ela tem uma marca, ela tem uma história por detrás dessa marca e com certeza hoje nós vamos conhecer essa mulher que também foi lapidada para que vocês possam entender que ela vem de uma história que não dá, nem sempre, toda história de grande sucesso tem uma lapidação, tem dores, tem choro, tem noite sem dormir, tem o medo, mas acima de tudo a fé e a certeza de que daria certo. E só deu certo porque ela acreditou no que ela vivia e que ela iria viver. Ela visualizou e ela materializou o que ela está vivendo hoje. E nós estamos falando de Clarissa Moura, essa mulher que está aqui para nos falar da vida dela, me contar a história, como foi que ela estava fora do país. Há quantos anos você está fora? Olha, foi mais de 18 anos. Mais de 18 Primeiramente, anos. Muito obrigada por me receber aqui, Maia. Estou muito honrada. Que bom que você veio. Estou feliz. Obrigada. Conhecer a tua história e falar da sua história para as pessoas, com certeza vai fazer muita diferença. Porque geralmente as mulheres que assistem a gente são mulheres que estão com dúvida, de fato, se elas devem mudar de profissão, Sim, se elas também. devem se desafiar, se ela deve começar uma história, se ela tem que apostar naquilo que ela acredita. Então, muitas vezes, nós somos paralisadas porque nós queremos sempre aprovações de alguém. Sim. E as aprovações nunca vão vir, porque ninguém quer ver a gente melhor do que eles. É verdade ou não é isso aí? É verdade, pode ser sim. Mas assim, obrigada novamente por me dar espaço de falar um pouquinho do meu know-how, né, dessa trajetória fora do Brasil. E eu fico muito... Voltar à terra, né? É muito desafiador. Recomeçar? Sim, recomeçar, né? É claro que foi um plantio grande lá fora, né? Com muita fé, com muita luta, muita resiliência. E tô nervosa. Normal. Sempre é bom, mas é bom falar. Mas você falou uma coisa que eu queria muito... Sobre a resiliência, sobre como os seus desafios que você teve lá fora para você conseguir trazer hoje essa marca. Como foi para você? Como foi teu desafio para você sair daqui do Brasil há mais de 10 anos atrás e falar assim, agora eu vou atrás daquilo que eu acredito? E como foi essa história? Conta pra gente. Eu acho que todo mundo tem aqueles momentos que você hesita, né? Tipo, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso, né? Eu podia ter estudado outra coisa. A gente, acho que todo mundo tem, né? Principalmente as mulheres, né? Se questionam muito. A gente tenta buscar no passado, ressignificar, ver onde errou para fazer melhor, né? Mas, não sei, eu mantinha uma fé muito grande, algo que só me mantinha andando em frente, assim. Não é fácil morar fora de casa, longe de todo mundo, né? Em outro país. Em outro país. Você se preparou para ir ou não? De fato, foi uma ação assim, eu acredito que vai ser melhor para mim estar em outro lugar, vivendo uma nova história, novos ares. Eu desde os 15 anos comecei a estudar inglês, então eu fazia muito inglês e acho que eu tinha já uma ideia de viver fora do Brasil, tinha aquele sonho inicialmente de ser comissária de voo, só não sabia que ia acabar voando numa companhia aérea fora, né? Que mais tarde entrei na Qatar Airways, acabei indo parar no mundo árabe, né? Mas assim, sempre aquela coisa... fiz todos os cursos, me qualifiquei no que eu pude para ser comissária de voo, aí quando cheguei lá fora também a vida tomou outra direção, que é aí que eu fui parar na moda, né?
uns anos depois. Legal. Eu fiz uma transição de carreira. Transição de carreira, isso aí. A transição de carreira que é muito difícil as pessoas também têm hoje. Eu acho que é um dos maiores desafios. Eu lembro que quando eu me formei, eu tive uma história também muito parecida com a questão de... Eu entrei numa faculdade, eu sempre me via administrando algo. Mas meu pai, ele falava assim, não, filha, administração não dá dinheiro. O que dá dinheiro é você ser advogada. Aí eu me formei. Eu virei bacharel em Direito. Mas quando eu virei bacharel em Direito, eu lembro que eu tive uma ação que naquele momento aquilo chocou meu pai. Eu falei, pai, tudo bem, eu vou me formar porque o senhor quer que eu me forme nisso, mas eu não me vejo nessa profissão. E no dia da minha formatura eu peguei meu canudo e entreguei para ele. Eu falei, pai, isso aqui é um presente meu para a tua vida. Porque hoje eu estou realizando aquilo que você disse para mim que seria uma mulher de verdade, uma mulher com diploma. Porque meu marido dizia que meu marido era o meu diploma. Ele tinha isso dentro ele plantava isso. Na ignorância dele, porque ele não teve uma criação dessa forma, eu tive isso. Né? Então, o que eu fiz? Peguei pro meu pai e entreguei o canudo para ele. Naquele momento que eu entreguei o canudo para ele, ele olhou pra minha cara e falou assim, como assim? Eu falei, pai, eu não acredito que eu me daria bem nisso aqui, mas eu acredito sendo administradora de empresa, eu acredito que eu vou ser uma boa administradora. E meu pai olhou para mim e falou, então tá bom, então vem comigo que eu vou te ensinar a ser administradora. E eu passei por várias fases na minha vida, e ele foi muito rigoroso para que eu pudesse não querer continuar naquilo e voltar a ser uma advogada, porque eu me formei para ser advogada. Né? Então, quando eu comecei a desenvolver aquilo comigo, eu fui entendendo que, de fato, quanto mais era desafiador, mais eu gostava de estar. E aí eu fui entendendo que quando a gente tem uma certa dificuldade nessa transição, isso dá certo. Porque a gente está fazendo aquilo que tudo poderia dar errado, mas a gente tem que fazer dar certo. E tem as pedras na metade do caminho também, os famosos haters, né? Ai, que tem momentos assim, principalmente na indústria da moda, né? Que é um mercado muito competitivo, né? Que a gente entra às vezes numa zona de conforto, né? Quando algo não sai como você esperava, se desmotiva um pouquinho. É o probleminha do artista, assim, né? Como foi que você se encontrou nesse luxo, nesse conceito de luxo? Essa parte, porque não foi qualquer moda que você entrou. Você não entrou para o mercado de moda, você entrou para o mercado de moda, mas foi de luxo. Sim. Como foi que você identificou isso? Porque você era uma comissária. De repente então, você está no alto luxo de moda. A maior inspiração foi o mundo árabe, né? É que você chega lá, né? Nossa. Eu vou te falar, eu tive esse prazer. Eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho, eu falava assim, estava no meu quadro dos sonhos, inclusive conhecer Dubai. Né? Porque eu sempre fui uma mulher muito palafatosa, né? Foi? Eu sempre gostei, eu sou, né? Eu gosto de ouro, eu gosto de dourado, eu gosto de roupa brilhosa. Ouro, então, muito ouro, eu também. Lá, né? Aí eu falava assim, eu tenho que ir para o lugar onde quando eu cheguei lá em Dubai, eu me sentia naquele lugar. Eu sou, rapaz, no mínimo eu tinha que ser uma sheika. Era. Eu falava, sério, Inshallah. Pra mim, então, eu me identificava naquele lugar. Aquela estética, né? Aquele padrão de comportamento. Né? Isso é diferente. A linguagem corporal delas também é um pouco recatada, mas é muito feminina e muito pura, de certa forma. Eu acho elas muito assim, a presença delas já se torna uma posição. É incrível que elas não precisam abrir a boca. Elas já chegam no local, você já consegue olhar com ela com respeito. É o impacto da imagem pessoal. Dela, entendeu? Por isso que eu digo, você teve algo que, de fato, hoje no Brasil é muito importante que as pessoas estão começando a ver isso. Né? Porque antigamente não era assim aqui. Né? Eu vejo assim, um comportamento no Brasil que está diferente. Hoje as pessoas estão preocupadas de como elas se vestem, de como elas se comportam, o que elas estão aprendendo, qual é a mesa que elas estão sentando, com quem elas estão se relacionando, quem são as pessoas que elas estão se alinhando, que a imagem dela está alinhada. Isso tudo no Brasil já está começando a ter. Então você veio num momento muito ímpar no Brasil e que é muito importante. Um exemplo, hoje, olha, quando você chegou e que você entrou, eu percebi em você logo de cara que você é uma mulher muito decidida, muito determinada. Por quê? Porque você já entrou com o seu posicionamento. Pouco me importa que eu vou lá me entrevistar. Eu sou essa pessoa, eu vou ser entrevistada como eu sou. Você está entendendo que eu não preciso estar me adaptando àquele ambiente para me mostrar que eu sou outra pessoa? Porque as pessoas têm muito isso, de querer estar num ambiente para ser aceito. Exato. E não precisa. Você chegou aqui e mostrou sua identidade de cara pra mim. A gente preza a nossa autenticidade. Isso é tão importante, né? Tem que bancar a tua autenticidade, né? Eu sempre falo isso. E se você se identificou com o estilo, tem que bancar ele e se portar, assim, uma sugestão, né, para quem ainda está aí
traçando, né, a sua estrada, né, é se portar e se vestir como se você já estivesse lá, né? E isso faz total diferença. Porque aí você começa a vibrar numa frequência maior e você acaba atraindo nós somos isso, né? O que precisa atrair, né? Aí só vai, né? É aquela situação. Quando eu olhei sobre o que você fez, a sua mudança, o que você faz, hoje eu acredito que no Brasil você veio num momento muito importante. Também acho. Entendeu? Muito importante. Sim. Porque é o momento que as mulheres estão se posicionando para estar. Sim. Olha que diferença. Antigamente a gente se via, hoje elas já estão se portando como essa. Porque a gente está na era digital e tudo mais, sim, tá tem aquela coisa, isso, né? Tem aquela coisa de seguir, né, a manada, mas também as pessoas estão um pouco, né, mais atentas, né? Isso é certo, isso é fake, isso não é, isso é relevante, né? Mas você já trazendo essa cultura que vem de outro país, de um país que tem uma relevância. Né, que você trouxe a moda de um país de uma relevância que, de fato, lá, você olha para lá, você já quer estar lá. Eu era assim, tá? Para me Instagram, eu dizia desperta assim, desejo, né? Já desperta o desejo. Hoje, quando você entra, eu falei logo, já quero uma roupa dessa, porque de fato tem a ver com o que eu gosto. Já trouxe uma para você, entendeu? Ali, então, assim, isso já me conecta. Hoje, o que você faz hoje? Você já está trazendo essa assessoria para o Brasil, para as mulheres que vão poder olhar para você e dizer, eu consigo te estudar e te trazer para dentro do ser para estar. Sim, a gente oferece todo esse trabalho, né, Maia? Mas a marca em si, né, as roupas, as criações, tem muito da Itália, né? Que eu sou ítalo-brasileira também, então os cursos, o estudo foi feito todo, né, de acordo com La Bella Figura italiana, aquele feito à mão, né, o fatto a mano italiano, porque se vestir para o italiano é um ritual, né? É muito elegante. Né? E o italiano é muito talentoso, né? Então tem que ser respeitado mesmo. Então a gente procurou buscar tecidos, texturas, os jacquards, as organzas, os chifons e essas coisas mais fluídas, né? E a gente tenta manter então esse estilo italiano, né? Você já tem uma loja física aqui? E também, ainda não, estamos estabelecendo a marca no Brasil no momento, estamos só no online. Muito bom, neste momento, né? No site, no Instagram. Estamos também organizando alguns eventos. Showrooms, uns eventos intimistas, que até gostaria de te convidar para um evento que teremos aí na próxima semana. Legal, que dia? Será no dia 30 e estás convidadíssima. Inclusive pensamos até em te convidar para ser a nossa anfitriã lá, numa noite de espumantes. Já vou me sentir, já estou quase em Dubai de novo, voltando de lá. Adorei! E vai ser um mix de arte com moda. Então vem uma artista da Argentina também, e eu terei a oportunidade de mostrar um pouquinho mais do meu trabalho, do processo manual, porque a gente entra também a sustentabilidade, né, nas peças que a gente faz, a gente procura minimizar o desperdício têxtil, né? E focando no futuro, né? Porque a gente tem que imaginar o mundo daqui 10 anos, a gente sempre fala, né? Daqui 10, 15 anos, o que o planeta necessita, né? A indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo. Primeiro eu acho que a alimentação, né? De segunda é mesmo, realmente é a moda, não tem chance. E aí a gente tenta encontrar maneiras de minimizar as pegadas de carbono, cada um fazer a sua parte, né? Digamos assim. E como que a gente faz isso? Com o famoso upcycling, né? Que nada mais que reutilizar materiais que teoricamente iriam para o aterro sanitário, que seriam descartados. A gente reutiliza, renova e fabrica verdadeiras obras de arte, assim, né? Confecciona peças lindíssimas, você fica assim, realmente chocada de saber que aquilo foi feito de reuso criativo, né? Muito legal. E você tem hoje também uma ONG também que faz parte desse teu projeto. Eu presto
Eu faço projetos para essa ONG Isso que é legal. na área da moda. Nossa, que legal. É uma ONG na Guarda do Embaú, que inclusive eu incluí, né, durante a tese de mestrado na Itália, em Roma. Fiz questão de incluir, né, uma ONG do meu país. Que legal. E que no momento eu estou muito ali, né, na Guarda, então é uma ONG que já está lá há mais de 32 anos. É um centro de reciclagem, eles fazem um projeto lindíssimo de inclusão social, né? Importante isso. E então, de tempo em tempo, eu os ajudo a organizar desfiles, projetos, também capacitação, né, para as costureiras, sempre inovando, trazendo técnicas de inovação da Europa e tudo que eu aprendi, né, na Europa e modelos pioneiros também, né, de trabalho. O último desfile que a gente fez foi belíssimo, porque a gente conseguiu incluir os próprios catadores, o pessoal que faz a triagem ali, né, dos resíduos, pessoas que têm uma história também muito sofrida, né, muitas com histórias de vida bem impactantes, e elas se sentiram incríveis, assim, porque muitas vezes são pessoas que nunca nem fizeram uma maquiagem, um cabelo, então elas poderem estar ali desfilando, né? Isso é muito legal. Com as roupas que elas também ajudaram, a fazer. Muito legal isso. É muito gratificante mesmo. Esse é o meu lado mais humano, né? E de designer que eu gosto de... É o teu lado de servir. Isso. Obrigada. Que legal, que legal, parabéns. Eu falo que a gente, quando chega um certo momento da nossa vida, né, eu lembro que quando eu comecei a crescer na vida, que eu comecei a realizar sonhos, quando eu comecei a entender, quando eu comecei a viver a riqueza financeira, né, porque quando a gente começa a criar sua empresa, você só pensa no início no financeiro, e é normal. Você não tem como você criar uma empresa pensando já em fazer algo pelos outros, não tem como. Você faz primeiro por você. Só que chega um certo momento da sua vida, quando você chega nesse êxito de você ver de fato o dinheiro, seus sonhos, onde você sabe que você hoje já tem tudo aquilo que você desejou, o vazio ele vai vir automático. Ele vem muito mais rápido. Precisa de... né? Ele esvazia, porque você estava muito cheia de fazer aquilo para você realizar. Realizou, você esvazia. E quando você se esvazia, você começa a entender que não faz sentido se você não descobrir o real motivo da tua identidade, do teu propósito. Porque o propósito seria, quando eu falo do propósito com a identidade, eu vejo um laço de infinito. Porque a gente só entende de fato qual é o nosso propósito quando a gente entende a nossa real identidade. Que eu digo aqui, aquela identidade de filha de Deus mesmo, aquela que você sabe assim, cara, como é que eu vou fazer algo por alguém se eu não entendi de fato a minha real identidade? Por que eu estou aqui? Por que Deus me trouxe? Por que Deus me dá tanto dinheiro? Se Deus fala para você que você vai viver, Ele vai suprir a tua necessidade, tudo aquilo que está em excesso, ele não é mais teu. Ele é para quê? Para qual motivo? Para me mostrar para os outros que eu tenho tudo e posso ter muito mais a hora que eu quiser? Ou de fato é porque eu preciso utilizar desse transbordar para de fato fazer algo por alguém que mais não tem nada a ver sobre aquilo de eu estou pagando para você me servir. Não, mas eu estou fazendo por você porque eu não sei quem você é, mas o importante é que eu te amo com o mesmo amor que Deus me ama. E eu vou fazer pela tua vida aquilo que Deus fez pela minha. Exatamente. Então assim, é aí que a gente encontra o real sentido de ter o propósito. Eu digo assim que meu propósito é só descobrir depois que eu entendi a real identidade que eu tenho de filha de Deus com o que de fato era o meu propósito, que é de fato servir os outros. Isso, e também tem aquela coisa que a gente acha que a caridade é só você, né, sei lá, doar algo material e tal, e muitas vezes é um conselho, é uma ideia, uma inspiração, você planta uma sementinha ali e a pessoa muda a vida dela, né? Com certeza. A direção, a trajetória. Com certeza. Eu acredito que, assim, quando a gente entende isso, a gente não está mais falando da outra pessoa, é sobre a gente mesmo. É incrível, porque, de fato, quando transforma a vida da pessoa, você está transformando, ela tem uma sensação, você tem uma sensação maior do que aquela que você serviu. Exatamente. É bem maior. E maior até do que aquela de você atingir seus próprios objetivos materiais. Não, eu acredito que materiais, assim, quando a gente entende o real sentido mesmo
do nosso propósito, com o nosso servir, a gente não consegue mais ver nada financeiro, porque é engraçado que, de fato, eu lembro que eu falei assim, eu fui entender muita coisa na minha vida, até a parte da semeadura, né? O solo que você está semeando. As pessoas falam assim, Maíra, você vai plantar nesse solo e você vai colher deste solo. Qual o solo que você está decidindo plantar? Porque se você não descobre o solo que você decidiu plantar, a sua colheita, não tem como eu plantar arroz e colher feijão, não tem como. Mesmo que hoje você descubra o real sentido do teu plantio, a tua colheita anterior, se ela foi uma colheita, você vai colher a mal colheita. E acabou. E tá tudo bem, porque você tem uma nova colheita para ser colheita que ela é dos frutos bons. Sim. Porque esse fruto que você está falando agora, que é o quê? É o de olhar para o outro e servir e não me preocupar que quem vai servir ou alguém vai fazer algo por mim. Não. Não tem mais isso. A gente passa a desconstruir essa imagem de que a via é mão dupla, é dando que se recebe. Depende. Não. Eu não acredito muito nisso, na parte que é dando que se recebe, em que sentido? Porque muitas vezes você vai doar muito mais do que você vai receber. E tá tudo bem, porque onde você está plantando é a tua eternidade. Sim. Tá entendendo? Não e outra coisa, o plantar, né, seguindo aquela direção, aquele caminho ali, você está vendo, está tendo muitos obstáculos, às vezes você tem que mudar a estratégia também, fazer diferente para ter um resultado diferente, né? E acho que isso que no decorrer aí do caminho, as pessoas às vezes se perdem um pouco, né? É saber prestar atenção mesmo nos sinais. Isso tudo aí. E saber a hora de dar uma guinada. Não, vamos por aqui, vamos moldando. É o momento de você andar, parar, é o momento de você frear, é o momento de você avançar, né? Existem vários momentos, etapas da tua vida. A gente precisa também analisar muito isso com muito cuidado, porque quando a gente começa a avançar na vida, chegam como você teve a inteligência de você tomar uma decisão e você seguiu para um caminho. Mas olha onde foi que você foi parar para que você tivesse o resultado que hoje você está plantando para colher. Digamos que eu fiz o sentido inverso, né? Tem várias marcas lutando muito para internacionalizar, né? Eu vim de lá já, né? Então eu fiz um plantio muito grande lá, né? Ainda a gente expõe em showrooms no Oriente Médio, Kuwait, Arábia Saudita. Mas nesses próximos 2 anos a gente quer estabelecer a marca aqui mesmo, com muito afinco, porque para também trazer um pouco do talento brasileiro, né? Que é bom. E muito. O Brasil tem muito talento a se mostrar, tem muita riqueza. E uma coisa interessante que você está fazendo mostrar para o mundo. Lá, eles são mais exigentes. Eu lembro que quando eu cheguei em Dubai, eu conheci o dono da Carmen Stephens lá. O dono da rede Carmen Stephens estava lá. Eles estavam num evento em Dubai conosco. E ele chegou para mim e ele falou que ele estava estudando, porque tudo que ele colocou e mostrou lá não foi aprovado. Que por estudando isso o mercado. Porque ele, o que ele fez? Ele falou que, repare que de fato agora está tendo muita pedraria, está tendo muito luxo nas peças da Carmen Stephens, porque ele está entrando lá e lá só entra muito dourado, com muita pedraria, com muito trabalho. É muita perfeição, porque lá eles gostam de coisa muito brilhosa, muito chamativa. Sim. Né? Eu brinco com ela, não, mas é verdade, é Inxalá mesmo, é muita luxúria estar em Dubai. Eu começava, eu olhava e dizia, rapaz, que é isso? Eu tô nascido num país errado. Mas assim, era de fato porque você vai olhar lá, você vê muito essa riqueza entre eles. Você olha para uma mulher, ela está totalmente em pedra, essa esmeralda, diamante, impecável. Os colares com os vestidos que você olha que só vê aquilo lá. E você sabe que quando eu cheguei lá, né, eu era muito jovem, então assim, eu fui me moldando, né? Eu digo que eu sou muito grata ao Oriente Médio, né? As pessoas têm um certo preconceito, mas quando você está lá é diferente, né, Maia? É diferente. E eu sou muito grata a tudo lá, porque me moldou quem eu sou hoje. Acho que me fez parte da minha melhor versão, né, de hoje, digamos assim. Né? Porque é o seguinte, moldou a minha alma, meu estilo, né? Eu ia dizer, sabe o quê? Quando eu fui para Dubai, eu acessei um estado de riqueza que eu só visualizava isso em revista, em eventos, em alguém contando. E, de fato, você tem que acessar isso para que você se sinta pertencente àquela imponência, até para que você traga glamour, isso para a né? tua vida também. Porque, de fato, a riqueza ela tem que ser acessada
para que você possa sentir a riqueza, para que você possa ser próspera também. Porque as pessoas têm muitas vezes assim, eu não, gente próspera demais, dinheiro, nem sempre é bênção, ele pode ser maldição, depende daquilo que tu vai alimentar. Porque às vezes as pessoas elas precisam acessar a riqueza para entender que riqueza é bênção, sim. Claro que sim. Riqueza é bênção. Claro que sim. E para você ser abençoador, você tem que ter bênção na tua vida. Então não tem como você falar de riqueza se você não tem riqueza. Como é que você vai falar de um país de uma cultura tão rica se você não teve lá para viver? Vai contar uma história, se você conta uma história, vai chegar um momento que alguém vai te perguntar, e se de fato a pessoa fizer isso lá em Dubai, como é que vai ser? Tu vai dizer, eu não sei porque eu não morei lá, eu nunca estive lá. Então, acabou, travou a tua história. Agora, quando você fala, não, eu estive lá, é assim que funciona, é assim, é dessa forma, é assim que eles se comportam, é assim que eles se vestem, é assim que eles falam, é aqui que você entra, é aqui onde você senta, é aqui onde você não pode entrar com a roupa assim, é assim que você pode entrar. Você conhece o ambiente que você vai falar dele, para que você possa trazer o resultado daquilo que você faz, não daquilo que você conta, entendeu? Eu digo muito sobre isso. Então, assim, para mim... viver, né? É viver. É vivência, experienciar, com certeza. E, assim, tanto as famílias reais, né, das Arábias, são pessoas muito viajadas, né? E eu vejo, assim, que aqui no Ocidente nós temos muito preconceito, né? O julgamento existe. É um pré-julgamento. É um pré-julgamento mesmo. E muito mais do que eles têm com a gente. Porque a gente é sempre muito bem recebido lá. Lá é demais. Lá muito bem tratado. Lá eu tive acesso a ministro, eu tive acesso aos sheiks. Conheci 3 grandes sheiks lá, bem conhecidos. E eles me receberam pessoas muito simples, bem, muito humanas. Simples, com presentes. Gente, eu fiquei assim, assustada, porque eu nunca sabia. Eu não sabia que eles eram tão receptivos. São. Presentes, coisa banhada a ouro, Eu olhava assim, gente, eu não sabia que eles eram assim. Eu tinha medo de ir pra lá e ser rejeitada, na verdade. Eles entendem que a nossa cultura é diferente da deles, que a gente vem, né, do outro lado do mundo e tá tudo bem, e nos aceitam como a gente Eu acho que eles são bem mais acolhedor do que a gente, sabia? Eu percebo, assim, um pouco. Ela ficou assim, mas é verdade. Quem nunca esteve lá, quem nunca viveu, tem um pouco de, né? E deveria ir lá, e se acessar a riqueza e para se pertencer, tem que ir. Eu acredito que todo mundo quando o quesito, né, quando a gente fala de mercado de luxo, né, é super aconselhável mesmo ir para Dubai, né? É uma primeira etapa, né? Eu acredito que a primeira etapa deve ir. Eu acredito que todo mundo deveria conhecer, sim. Tem que ter essa curiosidade. Eu digo assim, existem várias coisas na tua vida que você tem que ser curioso. Sim, você tem que ver, né? Tem que ver para ver se de fato julgar, né? As pessoas gostam de julgar sem conhecer. Então, como você não tem o direito de julgar ninguém porque você não é Deus, nem Deus te julga, então vamos do fato de ser quem somos. Eu sou aquela pessoa que eu tinha um sonho. Eu queria muito ir em Israel, porque eu queria saber por que ele vive. Essa frase. Toda vez que eu ia para uma igreja, eu ia para um negócio, ele vive. Eu olhava aqui, eu escutava aquele louvor, ele vive, eu chorava, gente, era choro, parecia que alguém tinha morrido. Você foi para Jerusalém? Que ano? Aí o que aconteceu? Ele vive, eu vou ser peregrina, eu vou sair de lá com meu título peregrina, porque eu vou fazer tudo o caminho de Jesus Cristo. Fui. Mas eu digo para você, nada do que eu vou falar aqui hoje vai ser a sensação de você viver. Também porque eu só entendi o que Jesus Cristo vive quando eu cheguei na tumba dele, que eu entrei, que eu estava num calor de 40 graus, e eu dentro da tumba dele, eu pego naquela tumba e aquilo tá gelado. É forte. Era um frio tão grande que na hora que eu trisquei naquela tumba, meu coração esquentou. Eu falei, agora eu entendo que ele vive. Ele vive dentro de mim, porque eu carrego ele todos os dias da minha vida. Aí sim eu sou uma mulher diferente. Que lindo. Aí daquele dia em diante eu nunca mais fui a mesma mulher. E eu digo pra você, faça essa experiência. É acessar a riqueza e o espírito. Vá. Não adianta eu chegar aqui e falar, contar a história. Eu vou contar a minha história, mas eu sei o que eu vivi. A experiência é de cada uma. Não adianta você chegar pra mim e dizer, mas eu fui lá. Eu fui no Rio Jordão, eu mergulhei no Rio Jordão, eu fiz tudo, mas nada vai ser você fazendo. Tem que ousar, a mesma né? coisa, você tem que ser ousado e fazer, acessar, para que você possa entender de fato o que é o espírito e o que de fato é a riqueza. Quando eu fui a Dubai, eu fui entender a riqueza de que alguém contava. Existe uma riqueza que realmente você tem que ter acessibilidade a ela, para você se sentir e você buscar viver aquilo para você, não porque você quer mostrar para os outros que você tem. Porque o mundo está muito disso. Eu preciso mostrar para alguém que eu sou. Eu preciso mostrar para alguém que eu estou. Eu preciso mostrar para alguém que eu faço. Não preciso mostrar para ninguém. Eu preciso mostrar para mim mesma do que eu sou capaz. É sobre você e você mesmo e Deus, que é a única pessoa que conhece teu coração. E eu acho que a gente tem que viver isso.
E eu falo assim, eu não tenho preocupação em falar da riqueza, não tenho preocupação de falar da prosperidade, de falar que eu também vim de baixo, que eu tive que lutar muito para chegar onde eu estou. E lutei com muito orgulho, porque eu lutei com muita construção de pedra sobre pedra, não foi nada me negando. A única pessoa que me deu tudo foi Deus. É o que eu gostaria de falar é sobre isso também, né? A gente deixa tudo nas mãos de Deus, né? Deus faz a parte dele, a espiritualidade, mas a gente tem que fazer a nossa, né? E arregaçar as mangas e lutar, ninguém vai fazer pela gente. Né? Verdade. Então, vamos lá, Clarissa, foi muito bom te ter aqui. Eu acredito que a gente precisa falar mesmo sobre essa parte de desenvolver, de a gente acessar a nossa riqueza, de ter pessoas como você que tá trazendo de lá uma visão totalmente diferente do que a gente vê, porque geralmente a gente vai buscar lá. Hoje você está trazendo essa visão. Uma estética diferente, uma estética diferente, uma silhueta diferente. A forma diferente, é o que você falou, você busca, olha para a pessoa e você cria aquilo para ela com a identidade dela, com o tecido que tem a ver com a pele dela, a cor, a pedraria, o trabalhar. Isso é algo que eu acredito muito porque eu sou essa pessoa. Eu acho que você tem que ter algo que seja exclusivo, que seja seu. Entendeu? Então, assim, você traz isso. E isso é o que nós, mulheres, gostamos. E aqui no Brasil está tendo muito isso. É uma moda mais autêntica, tem uma pegada forte de história da moda, do renascimento italiano. A gente volta lá nos afrescos, né, do Renascimento, da Toscana. E também a técnica de acabamento. A gente preza muito isso, a qualidade. Na qualidade, né? Todo. E com certeza vai ser sucesso, já é sucesso, você não estava aqui, você veio de lá para cá porque de fato você conseguiu trazer e mostrar. E como uma boa filha, sua casa vai sempre retornar, você está retornando a casa, obrigada. Trazendo justamente essa visão aí de crescimento, de luxo, de autoridade, né? Que a gente precisa ter autoridade para a gente estar mesmo no meio das pessoas, para as mesas que nós sentamos, possamos mostrar a autoridade que de fato temos. E com certeza você sempre vai ter a porta aberta, até para quando você tiver teus espaços. Sim, você abordar outros assuntos, né? Outros assuntos. A gente está aí buscando, né, abrir uma loja em Balneário Camboriú, né, nossa primeira loja. E a gente está assim muito positivo mesmo com o mercado brasileiro, né, como um todo, até porque várias maisons francesas estão vendo o Brasil, né, com outros olhos. Verdade. Aí ultimamente, né. E o Brasil tem uma potência, né? Eu acho uma força muito grande aí. Muito. Eu concordo. O Brasil tem muitas mulheres que gostam de beleza, gostam de se vestir bem, gostam de estar no ambiente certo e com certeza você vai trazer essa conexão para essas mulheres que precisam disso. Então, assim, para a gente aqui do nosso programa, para mim é um prazer te receber. A porta está aberta, você vai vir trazer novidades, com certeza elas vão amar. Com certeza as meninas que estão assistindo, essas mulheres que estão aí para ver também, para cuidar também da sua... Saber que existe agora uma pessoa especialista para trazer para você a sua identidade no seu vestir, a forma que você vai vestir, a forma que você vai se conectar com a sua aparência. E você só entrar no ambiente, você já tem uma conexão, as pessoas já sabem quem é você. Isso faz muita diferença. Podemos abordar muito mais na próxima. Com certeza. Essa parte de autoimagem. E autoimagem. Isso. Olha, gente, isso é verdade. Nós vamos trazer ela para falar da autoimagem, porque está em muita evidência. Nós, mulheres, precisamos muito disso. E isso, de fato, muda totalmente a nossa rotina de trabalho, os nossos ganhos, a forma de a gente entrar nos ambientes, as mesas que convidam a gente para sentar. Tem o poder de abrir e fechar portas. Com você certeza. disse tudo. E com certeza você está aqui, mais uma vez, então, abrindo a porta para convidar para esse assunto, que nós vamos fazer exclusivamente para falar de autoimagem para as mulheres. Obrigada, e você, um especialista, trazendo com todo prazer. Obrigada pelo incentivo também. E é um impulso a mais para concluir, né, o que a gente veio fazer aqui, né? Com certeza. Então, só temos que agradecer e eu sei que vai vir outros dias com mais conteúdos com essa mulher maravilhosa, que, mais uma vez, eu estou aqui para dizer para vocês que isso é o Lapidando Esmeralda, onde nós trazemos mulheres com vozes que estão trazendo coisas para lapidar a sua vida, para te ajudar a transformar a tua vida, para que você possa ser mais uma mulher que possa iluminar e transformar a vida de outras mulheres, de outras pessoas, e dizer para vocês que esse é o sentido do nosso programa, onde nós estamos aqui para que você possa dar sua voz e que você possa ser levado a outros níveis e entender que não faz sentido se você não puder servir e transformar a vida de outras pessoas. Que é isso que Lapidando Esmeralda faz. Que Deus abençoe vocês e nos encontramos no próximo episódio. Toda esmeralda carrega a beleza escondida. Assim são as vidas, legados e sonhos.
pronto para serem lapidados. Que você saia daqui mais lapidado para brilhar no propósito que Deus colocou em você. Até o próximo encontro.